muito bem-vindo para mais um vídeo. Faz um tempinho que eu não posto vídeo e eu voltei, como prometido, para postar ainda o vídeo falando sobre a minha gravidez. Eu já falei todo o meu processo de fertilização, planejamentos, o que a gente fez para conseguir o dinheiro. E agora eu vim falar sobre a minha gravidez, como eu prometi na descrição do vídeo anterior. Foi lá, fez ultrassom e viu aquela coisa mais fofa. E aí, claro, você já fez o resultado de fita, já fez o de sangue, já fez o ultrassom, já confirmou tudo. Agora vai ser só mil maravilhas. É só curtir a gravidez e pronto. O seu tão sonhado positivo chegou. Agora é só você curtir e só viver as mil maravilhas da gravidez. Só que não. Só que a gravidez, ela não é mil maravilhas como as pessoas romantizam por aí. Claro que tem gravidez que a mulher leva do começo ao fim sem sentir absolutamente nada. Tem outras gravidez que a mulher sente enjoo do começo ao fim, sente náusea, sente vários outros tipos de coisa, alguns pequenos incômodos do começo ao fim. Mas tinha que ser eu, né? Eu tinha que sentir tudo isso junto e mais um pouco. Naquele mesmo dia, gente, quando eu fui fazer a última ultrassom, que eu voltei para o trabalho, eu tava com um desejo enorme de tomar sorvete. Então eu fui no supermercado, que era assim, na frente do meu trabalho. Na verdade, eu trabalhava assim na praça de alimentação. Então era só atravessar a praça e entrar no mercado. Eu fui comprar sorvete, eu peguei o pote de sorvete, cheguei no caixa. Quando eu tava em pé na fila, eu senti que desceu alguma coisa pra mim. Eu falei, caraca, eu menstruei. E assim, eu fiquei tonta, eu fiquei muito tonta. E eu achava assim que pronto, foi embora. E assim, quando eu senti isso, pra mim, já era. Meu sonho tinha ido embora. Mais uma vez. Aí eu voltei, consegui andar ainda até o local onde eu trabalhava. Aí cheguei lá, eu tava muito, muito mal. Chamei uma colega minha e falei pra ela, eu tô passando muito mal. Eu deitei no chão do estoque e fiquei lá. Isso no mesmo dia que eu fiz o ultrassom. Eu fiquei deitada no chão, o pessoal chamou a ambulância. Quando a ambulância veio, me levou pro hospital muito mal. Me levou, eu tava sangrando muito. Eu também tava muito tonta, eu sei lá, o meu corpo parece que não respondia a nada, eu tava muito mal. Então eu fui pro hospital. Chegando no hospital, eu fiquei lá, gente, eu tava sangrando tanto que eu sentei numa cadeira. Quando eu levantei, que a médica me chamou pra me atender, tava uma poça de sangue na cadeira. Eu tava, tipo, muito mal mesmo. Aí eu entrei na sala da médica, sentei lá, a médica começou a conversar comigo. Aí eu fui falar pra ela todo o meu processo, todo o meu processo até chegar ali, na verdade. Aí a médica já falou pra mim, assim, o que me deixou mais desesperada, porque a médica já começou a falar pra mim, tenho amigas que já fez o que você fez, eu tenho muitas conhecidas que já fez o que você fez, e infelizmente não vai pra frente mesmo, mas é assim, você tenta de novo, daqui um mês, daqui um tempo, você pode tentar novamente, que uma hora dá certo, uma hora vai dar certo. Então ela falou pra mim assim, como se ela tivesse certeza que eu não estava mais grávida, que aquela hemorragia realmente tinha descido pra mim e eu tinha perdido, mais uma vez eu tinha tido um aborto. Então assim, o que ela não entendia, eu precisava ser acolhida. Eu posso até entender que foi o jeito dela de me acolher, mas o jeito dela de me acolher estava me deixando muito mais desesperada. E assim, o que a médica não sabia é que eu não tinha recursos, os recursos que as amigas dela tinham. Eu não tinha os recursos que os conhecidos delas às vezes tinham, entendeu? Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, a gente ralou muito. E assim, o que eu não falei pra vocês até aqui é que o meu esposo, ele trabalhou quase um ano sem tirar um dia de folga. E quando a gente estava fazendo o tratamento, ele também já estava muito mal, assim, de saúde. Ele tem problema na coluna, então estava bastante, assim,
de tanto trabalhar sem folga e de tanto ficar indo pra lá e pra cá, chega uma hora que a pessoa também fica meio que debilitada. Então foi um alívio pra ele quando deu positivo, porque aí ele pôde descansar e já era tempo já que ele podia tirar folga no trabalho. Então foi um alívio até pra ele. Mas depois disso tudo, assim, a médica tava lá falando, ela tava tentando me confortar. Só que ela não sabia detalhes de tudo que eu tinha passado. Então ela foi, conversou comigo, tava tentando me acalmar, eu até entendo. Ela fez exame de toque, ela me examinou, aí depois ela foi e me chamou, ela falou, olha Edilene, eu não sei o que aconteceu com você. Eu não sei te explicar da onde é esse sangramento. Só que o seu colo do útero está totalmente intacto. Ele está totalmente fechado. Então, assim, eu não consigo te dizer se você está grávida e não consigo dizer também se você não está, porque você está com sangramento muito intenso, só que o seu colo do útero está fechado. E até hoje eu me pergunto por que ela não pediu uma ultrassom, né, gente? Mas, enfim, ela foi lá, me deu um atestado de 7 dias e me mandou pra casa. Pra eu repousar esses dias, ficar em repouso absoluto. Me mandou pra casa. Só que aí eu também já ia começar o pré-natal. Eu fui pra casa, descansei. Quando chegou o dia do pré-natal, eu fui fazer o pré-natal. A enfermeira já fez novamente o teste de fitinha, porque eu acho que é de praxe, né? Fazer novamente pra realmente confirmar a gravidez. E deu positivo. Esses 7 dias que a médica me deu, como eu tava de repouso absoluto, eu falei, eu vou confiar em Deus e não vou pra outro médico, não vou no hospital novamente. E seja o que Deus quiser, tá entregue nas mãos de Deus. Só que dentro de mim, eu não sentia que eu tinha tido um aborto, sabe? Dentro de mim eu tinha certeza ainda que eu tava grávida. E quando ela fez o teste de fitinha, só confirmou a minha certeza. Aí ela foi, fez a carteirinha de pré-natal e tudo, e me encaminhou pro médico. Eu tinha plano de saúde nessa época, só que eu decidi fazer tudo pelo SUS, porque o posto de saúde era próximo da minha casa. Depois do que me aconteceu depois do susto, eu não queria estar indo para longe. Então eu comecei a fazer perto de casa. Só que no posto de saúde você faz o pré-natal, o clínico geral. E se você tiver algum problema, eles tem posto que tem ginecologista, tem outro que não. Esse tinha, só que era só se você tivesse algum problema grave, aí eles te encaminhavam. Quando a enfermeira me enviou para a sala do médico, para o clínico geral, para dar início ao pré-natal, eu falei que tinha asma e contei para ele o meu processo e para chegar até engravidar. Então, tipo, o médico falou: opa, essa eu não posso atender. Então já me encaminhou pro ginecologista. Ele falou: olha, você vai se encaixar no alto risco pelo fato de você ter asma, pelo fato de você ter tido uma fertilização e ter tido um sangramento muito forte. Eu vou te encaminhar. Que lá ele vai decidir se você vai ser de alto risco ou não. Eu agendei a próxima consulta e já foi com o ginecologista. No caso, para mim seria bem melhor passar com o ginecologista, porque ali, se precisasse fazer um exame mais detalhado, alguma coisa ele já pedia e pronto, não precisava dando encaminhamento para isso, encaminhamento para aquilo, ele mesmo prescrevia o encaminhamento. Então eu fui na primeira consulta do ginecologista, toda animada, e assim, chegou na primeira consulta do ginecologista que ele leu meu prontuário, o que ele falou para mim? A parte fácil você já fez, que foi fazer a fertilização. Agora a parte difícil é você chegar até os 3 meses de gravidez. E assim, gente, pra mim foi de uma frieza tremenda. Foi um baque tão grande porque ele não sabia nada de mim. Ele não sabia tudo que eu passei pra chegar até ali. E como que tira as esperanças de uma pessoa assim, do nada, a troco de nada? Porque o jeito que ele falou comigo foi de uma frieza tremenda. E assim, e ainda completou, ainda você tem asma. Além de tudo, você tem asma. Eu não sei não se você vai chegar ao 3º mês de gravidez. Eu fiquei muito triste. Mas quando eu achei que ele já tinha falado tudo, ele falou: eu falo por experiência, eu tô falando isso, Edilene, não é pra desanimar você. Eu tô falando porque eu já perdi paciente na mesa de cirurgia por causa de asma. Não era pra me desanimar, era pra quê? Assim, eu achei de uma tremenda frieza. Mas como Deus é tão bom, faz as coisas de acordo com o que tem que ser. Assim, ele viu meu prontuário, ele praticamente me dispensou. Ele já me encaminhou para um hospital de atendimento de alto risco, porque ele não ia ficar comigo. Depois desses motivos também, depois do jeito que ele falou comigo, era melhor nem ficar mesmo.
E assim, eu achei melhor realmente não ficar. Porque eles não pediram exame desde a médica. Da primeira vez que eu passei, não pediu ultrassom nem nada. Pra ver o que eu tinha. Então, chega nele, ele também não pede exame, já fala um monte de coisa. Poxa, tira todas as minhas esperanças. E pra mim foi até melhor ele me encaminhar para alto risco. Aí eu fui para um hospital público também, não era tão longe da minha casa. Então, chegando lá, tinha uma médica que ela era maravilhosa, ela era muito boa. Aí chegou lá, conversou comigo, contei todo o meu histórico para ela, falei tudo o que tinha acontecido. E assim, ela procurou me orientar, procurou me confortar e explicou tudo pra mim. Primeira coisa que ela fez foi pedir um ultrassom. Aí eu pedi um ultrassom, viu que tava tudo certinho. Ela me deu um atestado de 15 dias, me afastou do trabalho por 15 dias. E assim, era o que eu menos queria, porque na minha cabeça eu ia falar, poxa, eu vou trabalhar do início ao fim da gravidez, se brincar vou ter o neném dentro da loja. E assim, era o que eu esperava que ia ser tudo do início ao fim, tudo beleza, tudo falar, porra, depois de tudo que eu já passei, agora eu espero que seja tudo certinho, né? Que dê tudo certo, porque é isso que a gente espera. Depois da tempestade, a gente quer a calmaria. O meu pré-natal era uma vez por semana. Aí, como ela me afastou esses 15 dias, ela falou pra mim: você só vai sair da cama pra você tomar banho. Fora isso, você vai ficar em repouso absoluto por esses 15 dias. Aí eu fiquei, fiz o repouso, fiquei lá o máximo que eu pude descansar, eu descansei. Quando eu voltei pra médica, que assim, ainda tinha indícios de sangramento, ela pediu outro ultrassom. Aí ela foi e falou pra mim: olha, Edilene, eu te afastei esses dias pra você ficar de repouso absoluto, mas no ultrassom consta que você tá com início de placenta prévia. Poxa vida, logo eu, depois de tudo que eu passei, ainda vem isso. E assim, ela me afastou do trabalho. Eu fiquei afastada do trabalho, ela me deu mais 30 dias de afastamento para dar entrada no INSS. E me deixou de repouso absoluto e falou para mim novamente: você só sai da cama para você tomar banho, fora isso você não sai para mais nada. Porque isso não é brincadeira, é uma coisa que é muito grave e você tá no início e assim, talvez não vá pra frente como placenta prévia, talvez seja só o início e depois a gente vai pedir outro ultrassom, porque talvez também outro ultrassom pode, sei lá, não dar o mesmo resultado. Então ela pediu outro ultrassom e eu fiquei fazendo pré-natal toda semana. Eu só saía de casa, só saía da cama pra fazer o pré-natal. Era muito, muito difícil, porque parece que todos os sintomas de gravidez que as mulheres têm, parece que juntaram assim e vieram tudo pra mim. Porque eu tinha tudo. Eu via uma foto de comida, eu vomitava. Eu via água, eu vomitava. Eu tomava água, eu vomitava. Eu não comia. Chegou um tempo que eu fiquei pelo menos uns 3 dias sem comer. Eu não comia absolutamente nada. Então, assim, tava muito, muito difícil pra mim. Então, quanto mais os dias ia se passando, mais dores eu sentia, eu tinha sangramento. Era terrível as dores que eu sentia, eu não desejo pra ninguém. Então, chegou um tempo que eu ficava assim, eu falava, meu Deus, eu não aguento mais isso. Eu queria tanto ficar grávida, mas eu não queria passar por isso. Tá sendo muito, muito difícil. Eram umas dores assim que eu não conseguia explicar. Eu sentia muita, muita dor. E a médica falava pra mim: olha, quando você fizer 3, 4 meses, talvez melhore. Essas dores vão passar, os enjoos vão passar, a azia vai passar. Tudo que você sente depois do terceiro ou quarto mês vai melhorar muito. E assim, eu procurava acreditar nisso, porque era muito, muito difícil. Chega uma hora que eu desejava não estar grávida mais. E era terrível as dores que eu sentia. Então, cada ultrassom que ia fazendo, a placenta prévia, ela só avançava. E assim, eu tinha que ficar de repouso o tempo todo. Chegava um tempo que eu não conseguia botar o pé no chão, porque era terrível as dores que eu sentia. Era muito, muito terrível. Então, assim, eu não esperava por isso. Eu sofri bastante. O cheiro de tudo, absolutamente tudo me enjoava. O cheiro de tudo. Eu fiquei, assim, praticamente isolada por um tempo no meu quarto, porque tudo me enjoava. Se eu pensasse em comida, eu vomitava.
E chegou um tempo que eu tava emagrecendo muito, muito, por causa da azia e por causa dos enjoos, os vômitos, eu tava vomitando demais. Então a médica falou: se você continuar desse jeito, eu vou internar você, só que aí eu não vou saber quando eu vou te liberar do hospital. Você vai ficar internada e se você não melhorar, provavelmente você só vai pra casa quando o seu bebê nascer. E isso era a última coisa que eu queria. Assim, eu estava sofrendo bastante, mas eu não queria sofrer dentro de um hospital. E assim, meu esposo trabalhava à noite, ele não ia poder me acompanhar o tempo todo no hospital durante 9 meses. Eu tinha minha irmã que era menor de idade e não podia ficar lá de acompanhante. Então, assim, era a pior coisa pra mim ser internada e ficar lá isolada no hospital. Pra mim ia ser horrível. Então, assim, ela falou: você se esforça. Toma bastante água com limão para ver se melhora isso, para ver se você tem uma melhora para que você possa se alimentar. Aí eu comecei comendo aos poucos, comia folha de alface, às vezes eu comia um pedaço de frango, eu vomitava, tudo que eu comia eu ainda vomitava, mas eu tinha que tentar. Às vezes eu comia um miojo, era só bater lá dentro e já voltava. Às vezes o cheiro já me fazia vomitar. Então, por um bom tempo, a minha alimentação foi folha de alface com limão. Só isso que descia, folha de alface com limão. E mesmo assim, a maioria das vezes não ficava lá dentro, voltava. E assim, gente, a placenta prévia, ela é terrível. Eu não desejo pra ninguém o sofrimento que é. É muito sofrido. Você sente dores até de você colocar os seus pés no chão. E era muito terrível pra mim quando eu tinha que ir pras consultas, porque era de ônibus. Eu tinha que ir pra consulta de ônibus. A gente não tinha carro, a gente não tinha dinheiro pra ficar pegando táxi. Então eu tinha que ir de ônibus. E era muito, muito sofrido. Então, orientada pela médica, eu deixei tudo arrumado, fui deixando cada detalhezinho já arrumada. O meu esposo, ele não tinha tempo porque ele trabalhava à noite e tinha que ficar indo ainda nas consultas comigo uma vez por semana. Então, eu não podia sair sozinha, eu era expressamente proibida de sair sozinha e nem tinha condições de sair sozinha. Então, eu fui fazendo tudo pela internet e graças a Deus as coisas foram melhorando. As dores que eu sentia no início eu já não sentia tanto, eu sentia, só que não dores tão intensas quanto eu sentia no início da gravidez. E graças a Deus tudo foi melhorando. Então, quando faltava uma semana para fazer 8 meses de gestação, eu estava em casa e 2 horas da manhã, assim, eu comecei a passar muito mal. Eu tive um sangramento muito forte, então eu estava em casa sozinha com a minha irmã. E eu pedi pra ela chamar a vizinha. Aí a vizinha veio, pediu pro filho dela me levar pro hospital, ele me levou. Ela foi conversando comigo até lá e assim, foi muito assim, apreensivo, porque a minha neném não se mexia. Ela não se mexia de jeito nenhum e assim, eu achava que realmente a minha gravidez não ia pra frente. Porque quando eu não senti mais ela se mexendo, pra mim assim, foi a pior coisa, a pior sensação. Então, quando eu cheguei no médico, já fizeram ultrassom, viram que tava tudo bem com a neném, colocaram o aparelho para monitoramento do coraçãozinho. A médica falou pra mim que eu ia ficar internada e, assim, eu fiquei internada porque, na verdade, eu estava em trabalho de parto. Ela falou: você está em trabalho de parto, só que, assim, eu acho que a sua neném não tá preparada para nascer e você não tem condições de ter um parto normal. Então, a gente vai fazer o máximo que puder para segurar. E eu animada, porque eu falei: no outro dia eu já vou para casa, né? Só que não foi assim. A médica passou, conversou comigo e falou que ia segurar o máximo que pudesse a minha gestação. Se a minha gestação fosse até os 9 meses, o restante do tempo eu iria ficar internada. Só iria sair do hospital quando a minha neném nascesse. Então, assim, o que foi difícil pra mim é porque o meu esposo ele trabalhava à noite. De dia ele tinha que dormir. Então eu estava praticamente sozinha. Eu falei: já pensou passar mais de um mês internado? Só que assim, gente, eu já tinha passado tanta coisa difícil no começo, porque agora eu tinha que fazer de tudo pra segurar o meu neném. Eu tinha que fazer de tudo pra ele vir ao mundo. E assim, a médica passou, já deu uma injeção para amadurecimento do pulmão e eu fiquei internada. Quando chegou no quinto dia que eu tava internada, meu esposo foi me visitar e assim, nem ele tava me reconhecendo mais. Porque eu estava totalmente inchada. Eu virei uma bola que o chinelo não entrava mais no meu pé. E isso nesse quinto dia. Eu estava muito, muito inchada e muito incomodada com a minha barriga, que só inchava, inchava, inchava. Eu enchei de um jeito que não dá a explicar. Ainda bem que eu não tenho foto disso, porque era chocante. E assim, eu não estava conseguindo andar muito. Eu já não estava conseguindo andar, não estava conseguindo me movimentar muito nesse quinto dia.
Então, quando foi 3 horas da manhã, eu senti que eu tinha feito xixi na cama. Eu falei, putz, eu fiz xixi na cama. Aí eu fui e pedi pra minha colega que tava do lado chamar as enfermeiras. Aí eu falei pra enfermeira, eu falei, é que eu preciso de ajuda pra me trocar. Hoje eu não tô muito legal e eu preciso de ajuda até pra levantar, porque eu fiz xixi na cama. A enfermeira falou pra mim, Edilene, você não fez xixi na cama. Infelizmente isso é sangue. E eu acho que você tá tendo uma hemorragia. Ela já me pegou, já levou pro consultório do médico. Chegando no consultório do médico, aí ele falou pra mim que, olha, você está correndo risco de vida e o seu bebê está correndo risco de vida. A gente vai ter que tirar agora. A gente vai ter que fazer uma cesárea agora. E assim, a minha preocupação era porque eu tava sozinha. Aí eu pedi pra ligar pro meu esposo. O médico falou, você não tá entendendo. Não vai dar tempo ninguém chegar aqui. Quando eu disse agora, é agora, literalmente agora. A gente só vai preparar a sala de cirurgia e levar você pra lá. E foi isso que fizeram. E assim, gente, eu tinha muito medo, eu tinha pavor, é assim, medo que eu não consigo explicar um medo só, porque eu tinha muitos, medo, que eu fiquei pensando, eu falei, poxa, meu esposo acompanhou tudo, desde quando era um projeto, ainda nunca me deixou ir numa consulta sozinha, e agora eu vou ter a neném sozinha, e se acontece alguma coisa? Era muito medo, assim, sabe? E aí, quando eu cheguei na sala de cirurgia, morrendo de medo, eu fechei os meus olhos e conversei com Deus. E assim, eu me entreguei nas mãos de Deus, eu entreguei o meu bebê nas mãos de Deus. O Senhor esteve comigo até agora, não é agora que o Senhor vai me abandonar. E assim, depois de tudo que eu passei, aconteceu alguma coisa agora, seria assim, seria muita provação. Então eu me entreguei na mão de Deus e aquilo parecia que era o que eu precisava. Eu precisava conversar com Deus, eu precisava agradecer tudo que Ele tinha feito, eu precisava conversar, eu precisava desabafar com Deus e foi isso que eu fiz. E assim, na hora eu senti uma calma muito grande. E assim, quando começaram a fazer o parto, parecia que eu tava sentindo tudo, mexendo lá de dentro. Então, quando tirou a minha filha, também eu senti. E ela não chorou, ela só deu um miadinho, assim, que parecia mais um gato do que uma criança. E quando eu ouvi aquela vozinha meio que resmungando, aquilo ali pra mim foi divino, foi a melhor coisa do mundo, que só quem passou por isso, por esse momento, é que consegue sentir exatamente o que eu senti, é inexplicável. Depois de tudo que eu passei, o meu sonho tinha se tornado realidade, a minha filha tinha vindo ao mundo e assim, é inexplicável a sensação. Só quem passa por esse momento sabe explicar exatamente o que eu senti. Esse momento que eu senti é coisa de Deus. É coisa que na verdade não se explica. A felicidade que é você ver o seu sonho se tornar realidade. Você ver uma vida que saiu de você. É a coisa mais incrível, assim. E a minha filha, ela não chorou, mas ela estava tão esperta, assim, tão ativa e calma ao mesmo tempo. Parecia que ela sabia exatamente tudo que estava ali acontecendo ao redor dela. Eu estava de 35 semanas quando ela nasceu, que na verdade são 8 meses. E assim, eu achei que, oh meu Deus, nasceu de 8 meses, agora vai ficar lá na incubadora. E não, gente, ela nunca foi pra incubadora e ela nunca se separou de mim, sempre ficou comigo no quarto, porque ela nasceu com menos de 2,5 kg, ela nasceu com 2,400 e pouquinho. Mas ela sempre ficou do meu lado. E assim, a gente saiu no tempo certo, em 2 dias a gente veio pra casa e graças a Deus ela nunca teve nada. Então assim, era o que eu precisava. Era saber que tudo naquele momento ia ficar bem. E a minha filha era tão pequenininha, era coisa tão pequenininha assim que eu falava, meu Deus do céu, é muito pequena, cabe na palma da minha mão. E assim, é inexplicável, é coisa de Deus a sensação. E eu falo pra vocês que estão fazendo tratamento ou que acham que não tem condições para fazer o tratamento, confia mais em você, confia em Deus, não desiste, que tudo é possível. Quando a gente se entrega nas mãos de Deus, tudo é possível, porque a minha gravidez não foi nada fácil, todo o processo que eu passei não foi nada fácil, mas pra mim o mais difícil de tudo foi a minha gravidez. Eu não consigo explicar com palavras as dores que eu sentia. Era muito intensa e assim, eu realmente quando eu fiquei grávida, eu ficava lembrando das palavras dos médicos do começo do pré-natal. Eu realmente achava que não ia pra frente, só que ao mesmo tempo eu tinha muita fé em Deus. Eu falava, não é possível que eu passei por tudo que eu passei pra dar positivo e perder depois de um tempo. Sendo que já aconteceram nas minhas primeiras gravidez. Então, assim, eu falava, não é possível. E assim, eu confiava muito em Deus, então deu super certo.
E eu peço para vocês que confiem em vocês, confiem em Deus, se entrega nas mãos de Deus, que tudo vai dar certo. Não desistam, não fica pensando que você não consegue, porque você consegue. Se eu conseguir, você também consegue. Assim, as pessoas não têm noção das coisas que a gente abriu mão, noção das coisas que a gente passou, as dificuldades. Isso porque eu tô fazendo vídeos e eu tô fazendo vídeos resumidos para falar mesmo só dos meus processos de fertilização, do meu processo de gravidez. Era minha irmã que morava comigo, era adolescente e era uma certa responsabilidade, dava um certo trabalho na escola, um certo trabalho mesmo porque é adolescente. Então, assim, era muito difícil, mas eu consegui. Se eu conseguir, você também consegue. Então é isso, até o próximo vídeo. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, por favor. Eu peço que vocês se inscrevam no canal. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta e quiser deixar perguntas aí, ou quiser me chamar no Instagram, no Facebook, pode chamar que eu respondo o máximo que eu puder. Eu tiro de dúvida referente a tudo que eu passei, lembrando que eu não sou nenhuma especialista no assunto, eu estou aqui falando de mim, mas eu respondo o máximo de dúvidas que vocês tiverem referente ao meu tratamento. Então eu ainda vou fazer outro vídeo falando de valores, porque eu preciso juntar alguns papéis para eu realmente passar para vocês os valores tudo certinho, porque a gente tem tudo anotado e também já se passaram quase 5 anos, a minha filha vai fazer 4 anos, um processo que já tem quase 5 anos, então assim, tem coisas que a gente já esqueceu, pequenos detalhes que às vezes a gente acaba esquecendo e eu quero passar tudo certinho para vocês. Então é isso, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo para as pessoas verem que nada na vida é impossível, para as pessoas verem que elas têm capacidade de conseguir as coisas se elas forem perseverantes. Compartilha nos grupos, compartilha para sua vizinha, compartilha para o máximo de pessoas que você puder e curta bastante. E eu agradeço por vocês terem chegado até aqui e até o próximo vídeo.